Fala, gente, tudo bem? No vídeo de hoje o tema é o fundo eleitoral. No final da última semana, o Congresso aprovou um aumento aí de quase 3 vezes no valor destinado às campanhas políticas do período eleitoral, né? Por que isso aconteceu? Para onde vai esse dinheiro? E qual é a decisão que o presidente Jair Bolsonaro deve tomar com relação a essa proposta? São alguns dos temas do vídeo de hoje. Do recesso parlamentar, o Congresso Nacional votou e aprovou um novo fundo eleitoral. E o que chama atenção nessa história, gente, é o montante que foi aprovado, quase 3 vezes maior do que o fundo das últimas eleições. E é válido explicar aqui que o fundo ele é alimentado por dinheiro público do Tesouro Nacional e tem como objetivo financiar as campanhas políticas dos partidos. Em 2020, no pleito municipal, 2 bilhões de reais foram distribuídos entre as legendas e para 2022, a proposta estava prevendo turbinar esse valor para 5,7 bilhões de reais, ou seja, uma diferença sutil entre uma eleição e outra. E essa matéria, essa pauta, ela foi inserida no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, a LDO, que define aí as prioridades financeiras do governo no próximo ano. E foi votada e aprovada, então, pela Comissão Mista de Orçamento, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E no Twitter, as hashtags Fundo 6bi e Veta Bolsonaro ficaram entre os assuntos mais comentados do final da última semana. E é claro que com uma chuva de críticas. E agora cabe ao presidente Jair Bolsonaro decidir se aprova ou se veta a proposta. A questão é que aliados do governo se posicionaram de forma favorável ao reajuste, incluindo nessa lista os filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli também votou de forma positiva, né, ao texto, aprovando o texto, e ela foi no Twitter justificar que, na verdade, essa decisão tinha como objetivo dar sequência ao orçamento. E ela escreveu o seguinte: deixar o Brasil sem orçamento, isso seria uma irresponsabilidade incrível como base do governo. Quem não tem ligação com o governo pode até se dar ao luxo de querer estourar o país, mas nós da base não podemos. Já o deputado Guilherme Derrite foi um dos poucos que se posicionou de forma contrária e ele também usou a rede social para falar sobre isso. Olha só. Fui questionado a respeito da votação de hoje sobre o aumento do fundo eleitoral e devo destacar que votei contra a LDO justamente por esta prever o aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 5,7 bilhões. E nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer mais de uma vez que não vai liberar essa proposta e ele tem, de fato, até o dia 4 de agosto para tomar uma decisão, que não é fácil se a gente for considerar que com o avanço da CPI da pandemia e os vários pedidos de impeachment que pousam sobre a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele vai precisar fazer uma escolha. Ou ele vai se desgastar com os parlamentares ao não deixar passar a nova proposta, né, de fundo eleitoral, ou então com o seu público cativo, seus eleitores ali que se mostraram contrários, críticos a esse aumento exorbitante. E tem uma outra questão que pode influenciar essa escolha, que é a distribuição do fundo. E por que eu estou dizendo isso, né? O PT e o PSL são as siglas com maior representatividade dentro do Congresso e que por isso também devem receber as maiores fatias do fundo eleitoral. E aí a gente está falando do fundo que vai ser destinado para as eleições de 2022, que vai escolher um novo presidente da República, né? Pelo PT, possivelmente o candidato vai ser o ex-presidente Lula. E o presidente Jair Bolsonaro também vai concorrer à reeleição. Então existe aí uma disputa, um conflito de interesses que pode influenciar nessa aprovação ou não desse fundo maior para a divulgação, para a campanha eleitoral. E é válido dizer também que o fundo eleitoral ele foi criado em 2017 pelo Congresso para viabilizar aí as campanhas em período eleitoral, tornando as eleições mais justas entre os partidos. Isso surgiu depois de uma outra decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal de proibir a doação de pessoas jurídicas para os fundos de campanha dos partidos, né? Porque isso abriu uma brecha para o favorecimento dessas empresas, como o passado brasileiro nos mostrou. E o objetivo geral disso era diminuir a influência econômica no processo eleitoral e na política brasileira como um todo. Então,
Antigamente a gente tinha um fundo que era feito com doações. Quanto mais os partidos recebiam, mais condições eles tinham de promover suas campanhas. Depois que isso foi extinto, o Congresso criou então um outro tipo de fundo com dinheiro público que é repartido entre todas as legendas. E é isso, pessoal, esse foi o nosso conteúdo da semana. Como de costume, vou pedir que vocês deixem aqui um like, se inscrevam no nosso canal. Se tiverem comentários, fiquem à vontade para colocar aqui embaixo. Sempre que possível, eu estou tentando responder todo mundo. Essas ações simples ajudam a gente a levar um conteúdo de qualidade para um número maior de pessoas e apoia a nossa iniciativa de jornalismo independente. Então, a gente basicamente sobrevive também com o apoio, com a presença, com a audiência de vocês. É isso, e a gente se encontra na semana que vem em mais um Meio Explica.